todos. Vamos começar, né? Eu estava apenas aguardando a conselheira Eliane, mas ela está perdida no Rio de Janeiro. Não, eu acho que ela está atrasada, não sei onde é que ela é exatamente, mas estava só dando um tempinho. Daqui a pouco ela chega. Ah, ela estava o quê? Uma reunião com os trabalhadores, com os empregados da EBC. Duas boas-vindas aos conselheiros, conselheiras, aos diretores, os colegas e amigos aqui do Rio de Janeiro, a sociedade em geral. Hoje estamos realizando a 8ª audiência pública organizada pelo Conselho Curador da EBC, a 2ª na cidade do Rio de Janeiro. Lembro que a audiência está sendo transmitida graças aos nossos amigos lá, o Renan, obrigada Renan, está sendo transmitida pela internet por meio do endereço eletrônico conselhocurador.ebc.com.br/transmissão ao vivo sem acento, sem o tio. Trata-se de audiência para ouvirmos a sociedade sobre o modelo de escolha dos novos e novas integrantes do Conselho. Nosso objetivo é receber contribuições dos cidadãos, entidades, parceiros e usuários do sistema público de comunicação sobre o tema em debate. Em seguida, na reunião de novembro, o Conselho irá deliberar a respeito do formato a ser adotado na consulta para a escolha dos novos integrantes, cuja realização tem data provável para janeiro de 2014. O mandato de vários conselheiros termina esse ano, então esse é o objetivo com essa audiência. Pois não, desculpa. 2 anos renováveis, ou 4, dependendo do... Os iniciais eram 4, né? Tem os conselheiros que são 4 anos, para não coincidir a troca de todo mundo ao mesmo tempo. Que dia vai ser a reunião de novembro? Ainda vai ser deliberada. Vai ser deliberada, mas... Como? Não, nós vamos fazer uma em novembro justamente por conta desse tema, para a gente poder iniciar o ano já com isso resolvido. A Secretaria Executiva do Conselho Curador preparou uma nota técnica com informações sobre como são feitas as eleições em outros conselhos nacionais. Fizemos uma pesquisa, eu agradeço a Mariana, principalmente pelo trabalho, muito bem feito e muito criterioso. Isso já foi distribuído? Quem quiser dar uma lida com mais devagar e mais detidamente, tem cópia ali as cópias estão na mesa ali na entrada. Neste documento também é possível ver como foram feitas as outras consultas públicas para a renovação dos representantes da sociedade civil do Conselho Curador. Quem quiser uma cópia, pode solicitar ou pode mesmo pegar diretamente ali na mesa. Eu passo então a chamar os meus colegas, meus amigos para compor a mesa. O conselheiro Mário Augusto, nosso anfitrião, que tão gentilmente possibilitou a gente estar aqui na EBI. A ouvidora-geral Regina Lima, o diretor-presidente do EBC, Nelson Breve. Enquanto eles compõem a mesa, eu agradeço a presença dos nossos colegas conselheiros Ana Maria Veloso, Maria da Penha, o Mário Augusto está aqui comigo, Paulo Derengoski e a Rita Freire. E o Takashi. Você está tão escondidinho, Takashi. Vem mais para frente. Eu não estou vendo o Eduardo, mas eu estou vendo a Nereide, muito obrigada, ao Rogério. O Eduardo teve um problema no joelho e está com problema. Então ele mandou o Rogério e a Nereide e amanhã ele vai estar o dia inteiro com o conselho. Então, okay. É só porque às vezes eu não consigo ver, mas as pessoas estão como o conselheiro Takashi está. O nosso amigo Guilhom. Maria da Penha, já falei. Quem mais? Quem mais que eu não estou vendo aqui? Eu vou fazer uma homenagem ao nosso mais antigo funcionário da EBC. O senhor, como é o nome dele? Gerdau.
Gerdaldo Santos, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra para nós recebê-lo aqui. Obrigado. Faço também uma saudação e agradeço a presença do Cláudio Magalhães, da BTU, das representantes de instituições, entidades, movimentos que se preocupam com a comunicação pública no país. Agradeço a recepção oferecida pelos colegas da EBI, especialmente a Laine. Laine, quem é a Laine? Está aqui, né? Não está aqui. Que colaborou desde o início com a gente e toda a equipe da IBC envolvida com o evento. Eu gostaria, então, de passar imediatamente para pequenas falas de abertura dos nossos componentes da mesa, para depois a gente já poder dar início aos trabalhos. Conselheiro Mário Augusto, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Para nós aqui da ABI é uma satisfação, uma honra receber o Conselho aqui e uma audiência pública, que nós somos acompanhando, nós da ABI, eu estou falando pelos conselheiros todos, acompanhamos desde a formação da EBC, desde a programação até o desenvolvimento. Então, para nós é também uma grata satisfação ver que a EBC, nesse momento, faz uma audiência pública com a sociedade civil, né, com a sociedade brasileira, para saber de que forma aprimorar a escolha dos conselheiros. Isso aqui, para nós, que a ABI é uma instituição que vai estar caminhando para 104 anos, né? Talvez uma entidade mais veterana do setor, né? Talvez não, mais veterana do setor, incluído da América Latina. E nós sempre lutamos pela democracia na mídia, nos meios de comunicação, e observamos que a EBC está trilhando esse caminho, né? E aqui é uma demonstração concreta da convocação da sociedade civil para tomar a decisão nesse sentido, muito importante. Então, eu até diria, estamos juntos. Estamos juntos. A ouvidora Regina Lima, por favor. Boa tarde, obrigada, Ana, obrigada, Nelson. Eu acho que essas audiências públicas que a EBC tem promovido através do Conselho Curador é uma demonstração clara que é uma empresa que eu costumo sempre dizer, é uma empresa que ela torna transparente o seu modus operandi de funcionamento, especialmente através dessas duas grandes ferramentas que a empresa tem, que é o Conselho Curador e a ouvidoria. Então, eu acho que ainda vai ter que levar um certo tempo até para que as pessoas se habituem e vejam a relevância da comunicação no cotidiano da vida dela. Eu falo isso porque na ouvidoria eu costumo sempre exemplificar, dizer, reclamar do mau atendimento, do atendimento, do não atendimento no INSS, por exemplo, qualquer um faz. Agora, reclamar da comunicação, a gente ainda precisa estabelecer, criar uma cultura, fazer com que a sociedade realmente se aproprie desse projeto e ela se sinta responsável por ele, né? Depois, eu acho que a gente vai ter manifestação de telespectadores que a gente convidou, né? Não só telespectadores, mas ouvintes e possivelmente leitores que vieram participar dessa audiência, que é exatamente para mostrar. Podemos ainda melhorar, sim, mas estamos abertos para ouvir e na perspectiva de mudar. E eu acho que esse é o grande desafio da empresa e é o grande, eu digo que é a grande proposta que ela tem na mão, que é de se abrir para a sociedade, para que a sociedade participe e, principalmente, não conheço no campo da comunicação nenhuma empresa que expõe o seu modus operandi, né, de funcionar e de tornar transparente tudo aquilo que ela faz, ainda correndo o risco, que eu acho que é normal de um processo democrático como esse, que é de ouvir, inclusive, coisas que às vezes a gente não gosta. Mas eu acho que isso que é o grande elemento importante da empresa. E o Nelson está aqui para dizer isso. Então, eu queria que as pessoas que foram convidadas, que são pessoas que se manifestam para a ouvidoria, que participassem ativamente, que a gente pudesse ouvir, né, e que a gente pudesse, a partir dessas demandas, melhorar cada vez mais a empresa, que é uma empresa da sociedade. Obrigada, Ana.
Registro a chegada da conselheira Eliane Gonçalves, muito bem-vinda. E passa a palavra para o Nelson, por favor. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Ana, mais uma vez. Estamos aqui para prestar contas, né? Afinal de contas, não só o que a gente quer, mas porque a lei nos determina esse processo todo de transparência com a sociedade. Isso é uma coisa que nossa lei inova nessa situação de que nós precisamos ser transparentes, e o nosso plano estratégico também vai na mesma linha ao estabelecer a transparência como um dos valores fundamentais da empresa. Então, portanto, nós estamos aqui para ouvir muito uma empresa que está em processo de construção, que ainda tem, né, muitos desafios básicos não superados, e que precisa ouvir muito, né? Quando a gente ouve mais, a gente erra menos. Então, estamos aqui para ouvir a sociedade, os conselheiros, e principalmente numa audiência pública tão importante que vai discutir os mecanismos pelos quais vamos decidir aí os nossos próximos conselheiros. É isso, obrigado, estamos aqui para colaborar. Obrigada aos componentes da mesa. Eu vou pedir ao nosso secretário executivo, Guilherme Strozzi, que situe a gente como é que vai funcionar exatamente a audiência pública, como é que eles pensaram a divisão de tempo. Eu te peço, então, eu te passo a palavra, tá, Guilherme? Ih, você ficou por isso. Tá bom. Bom, boa tarde a todas e todos presentes. Encerrada essa primeira fase de apresentações aqui da mesa, vamos dar início de fato às contribuições da sociedade na audiência pública da seguinte maneira: as pessoas e entidades que previamente se inscreveram por meio do e-mail do Conselho Curador começam as suas falas aqui na audiência pública. A presidenta está com a lista desses nomes e vai chamando as pessoas e as suas respectivas entidades. Cada pessoa, de maneira intransferível, ou seja, não pode delegar a sua fala para outra pessoa, terá 5 minutos para fazer a sua exposição de maneira completamente livre. Passado essas pessoas inscritas com o tempo de 5 minutos, a mesa fará as suas considerações sobre essas intervenções iniciais, e aí todas as pessoas que estão aqui presentes agora já podem se inscrever num panfletinho que está ali na nossa mesa, ali na frente, ou podem procurar a Mariana, que está aqui na frente, para pegar esse papelzinho e se inscreverem, que terão direito à fala também de 5 minutos, intransferíveis, após essas considerações da mesa desse primeiro momento. Essa segunda parte dessas pessoas se encerra, a mesa volta com as considerações, e aí a gente abre para os diretores da IBC e para os conselheiros e conselheiras presentes, se quiserem fazer as suas considerações também sobre o conteúdo da audiência, e volta para a mesa fazer as considerações finais e fazer os encaminhamentos necessários para transformar essas demandas em objetivos concretos para tentar transformar a participação social no Conselho Curador da IBC. Bom, imediatamente eu começo então a chamar os inscritos, as pessoas que se inscreveram, manifestaram o desejo de contribuir. Eu começo com Cláudio Magalhães, da Associação Brasileira de Televisão Universitária. Sei que você vai ter muito a contribuir. Alô? Vamos, então acho que não vai precisar de tanto assim, não? Acho que já está bem. Boa tarde a todos. Não vou gastar muito, como eu tenho muito o que falar. Eu gostaria de, em nome da Ana, agradecer pela audiência, pela essa abertura e todas as demais questões protocolares, que sinceramente acreditamos que seja democrática e importante. Muito obrigado por isso, tá? Mas inicialmente, então, eu como sempre venho nas audiências e falar sempre essa mesma catilina, e vou dizer novamente, né? Se nós estamos aqui hoje, se existe a EBC, porque em 1996 4 entidades nacionais que se preocupavam com a comunicação televisiva pública desse país se reuniram e pensaram em fazer alguma coisa. 4 entidades nacionais se reuniram e fizeram, então, um fórum com o apoio, então, do Ministério da Cultura naquele momento. Boa parte do que se discutiu nesse fórum
está Ctrl+C, Ctrl+V na lei da EBC. Então, posto isso, né, para nós sempre muito estranho não se discutir ou não se pensar que é primordial que as indicações do Conselho sejam feitas por entidades representativas. Bom, em relação a isso, a nossa contribuição é que, primeiro, que realmente sejam entidades nacionais, de representatividade nacional. A gente sabe que tem muita ONG criada aí por motivos escusos, assim como muito empresário que utiliza do canal comunitário e cria uma associação. Não queremos esse tipo de coisa. Sabe, uma associação de bairro é fundamental para a televisão educativa municipal. Uma associação estadual para a televisão educativa do Estado. Nacional, nós precisamos de entidades nacionais com representatividade comprovada. Sugerimos, então, que o Conselho cadastre essas instituições, que sejam comprovado que elas têm uma presença nacional e que elas, então, a partir disso, essas entidades poderiam, então, indicar as pessoas para o Conselho. Que não se indique aí a questão regional, que para nós também é fundamental, eu vejo que é uma preocupação do Conselho, que se mantenha. E que essas entidades, então, indiquem nomes regionais. Isso não é uma coisa diferente do que já se faz, por exemplo, o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, que ele convida as entidades, elas têm que comprovar a representação em pelo menos 5 ou 6 estados para poder ser cadastrado, eles indicam um representante de cada uma das regiões. Aí eu vou pedir para que realmente, em vez de ser 5 regiões, sejam 6, porque quando coloca região sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo sempre leva ferro, porque está lá junto com o Rio e São Paulo, que tem uma força muito maior. Então, essas indicações, aí sim, eu acho que a questão de 2010 foi com problemas, mas foi a mais válida. Os mais indicados, os mais votados, são então levados para uma lista. Essa lista, por favor, né, acho que é uma coisa que é importante, eu sei que o Conselho tem essa preocupação, mas que exista realmente uma regulamentação de que quantos vão ser? Vão ser 3 por nome? 2, 5? Não dá para mudar a cada vez. Que isso esteja no regimento determinado quantas são, para que o Conselho não tenha que ficar arcando com quantas indicações vão fazer para cada vaga que tem que ser feito. Então, essas definições têm que ser extremamente claras. Não estou trazendo nada que não é novo, que é novo. Como eu disse, um dos modelos é o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, que já faz esse tipo de participação. A gente já fez isso, várias entidades nacionais participaram. Nós tivemos que comprovar isso, pegando diretores de cada uma da entidade, trazendo questões bastante concretas. Acho que o Conselho, então, tem que fazer essa seleção dessas entidades. Essas entidades, então, indicariam essas pessoas para que os mais votados pudessem ser levados à apreciação da presidência. Essa é a nossa contribuição. Como eu ainda tenho mais, se eu não me engano, 1 minuto, eu queria aproveitar esse momento, apenas, como sempre, fazer um xiste de talvez provocar um pouco mais o Conselho, viu, Ana? Em seu nome, em nome de todos, assim. Eu acho que o Conselho está um pouco com saudade da Tereza. Não sei se porque o Nelson é esse sujeito bacana, tem um pouquinho esse jeito de ursinho carinhoso, né? E aí a gente fica querendo, né? Poxa, trata ele muito bem, perdeu um pouco dessa garra que vocês tinham antes com a Tereza Cruvinel, né? A briga, a vontade de fazer diferença, a contestação, está um pouco deixado de lado. Eu assisti um pouco aí, assisti inteiramente a discussão sobre a cobertura das manifestações de junho, e eu achei que foi muito bacana, muitas questões teóricas, me senti numa academia, mas não dentro de um conselho. Eu acho que o Conselho, nesse momento, deveria ter sido um pouco mais, né, incisivo quando vocês eram na época da Cruvinel. Apenas uma provocação em relação a isso. Muito obrigado. Eu vou ter que responder. Eu gostei de como você se referiu ao Nelson, né? Acho que ele também gostou. Cláudio. Mas eu preferia que a recomendação fosse outra. Cláudio, hay que ser duro, pero sin perder la ternura. Tá? Essa é a diferença. E também é o seguinte, nós tivemos, claro, vocês não participaram, mas o mês passado nós tivemos um seminário interno na IBC, como resultado de todo o trabalho do Conselho, e que fomos muito duros, porque às vezes as coisas não circulam assim totalmente, mas é só sem perder a ternura. Não precisamos perder a ternura, viu? Eu não vou me referir nominalmente a ninguém, tá? Obrigada.
eu registro a chegada da conselheira Rosane, bem-vinda, muito obrigada. Vou passar então... Obrigada, Cláudia, obrigada mesmo. Eu queria que você, por favor, se você puder passar por e-mail essas suas contribuições, já que foram tão objetivas e pontuais assim, acho bacana. Eu chamo o Felipe Garcia Peçanha, do Mídia Ninja. Está presente? Não? Outro representante do Mídia Ninja, Tiago Desan Ribeiro. Eles devem estar filmando alguma manifestação. Então eles devem estar lá, com certeza. Bom, então, Ângelo José Inácio, está presente? Por favor. Desculpa, Movimento Nacional das Rádios Comunitárias. Bem-vindo, Ângelo. Olá. Tudo bem? Alguns eu conheço, enfim. Nós somos o Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, iniciou há 2 anos passados e pretende estar representando as rádios comunitárias, né? E a gente tem... A rádio comunitária é uma coisa meio confusa no Brasil, por conta da maneira como o Ministério das Comunicações registrou a gente e conduziu as relações entre os radialistas comunitários, as rádios comunitárias e o próprio Ministério, né? Então, essa confusão que foi organizada pelo Ministério das Comunicações criou vários híbridos que são rádios comunitárias, e que a gente tem uma grande dificuldade no sentido da organização. Me refiro a isso porque ouvi a fala anterior, e na fala anterior a questão da organização e da representação é uma coisa bastante organizadinho, né? E para a gente, enquanto movimento, as coisas ficaram bastante confusas por causa dessa relação que o Ministério estabeleceu com a gente. Hoje a gente tem rádios evangélicas, rádios católicas, rádios de tudo que é tipo de... e que são todas comunitárias de alguma maneira, porque o Ministério não consegue definir o que é comunidade para ele. A gente sabe o que é comunidade, a gente lida muito bem com isso, com tranquilidade. Bom, pensando nisso, a gente observa que entre nós e a EBC tem uma cola, tem uma amálgama. A gente se parece muito. A gente se parece muito assim no sentido, a gente tem uma relação bastante próxima e bastante que a gente consegue lidar super bem. Usamos vários conteúdos e temos participado das discussões do Conselho e dos colóquios que têm sido feitos para contribuir também, porque a gente gosta muito da programação e da maneira como é conduzido a rádio. Para a gente uma bíbliazinha, assim, um local onde a gente se debruça para poder estar aprendendo a fazer rádio com qualidade e rádio com responsabilidade. Por conta disso, a gente gostaria de estar participando disso aí. Aí pensa como seria essa representação nossa também. Quer dizer, como a gente fala nos colóquios, a gente quer uma via de 2 mãos. A gente quer tanto ouvir a rádio e reproduzir os conteúdos que são feitos pela EBC, como a gente quer também os nossos conteúdos e o que a gente propõe também enquanto estética, plástica, que é muito pouco tempo que a gente tem para se debruçar sobre isso, já que a gente tem que ficar correndo da Polícia Federal e da Anatel o tempo todo de um lado para o outro, que eles ficam fechando nossas rádios e criando situações embaraçosas o tempo todo. Pelo menos de 15 em 15 dias o Ministério das Comunicações faz uma gracinha. E aí, nessa coisa de 2 mãos, a gente pensa que a gente poderia estar de alguma maneira contribuindo no sentido da construção do Conselho, tanto
de que maneira a gente poderia estar votando no Conselho ou estar participando de alguma maneira enquanto Movimento Nacional de Rádios Comunitárias. Também pensamos da possibilidade de termos também uma representação dentro do Conselho que representasse também rádios comunitárias. Então, tem 3 perguntas que a gente quer fazer. Primeiro é como solucionar isso, né? Solucionar esse problema que foi criado pelo Ministério, que é do que é a rádio comunitária. Para que a gente também possa estar, porque a gente entende que a gente tem que estar representando os companheiros que estão com dificuldade. Eu posso só te pedir para esclarecer qual é o problema que o Ministério criou exatamente? Quando ele não define, quando ele não dá outorga durante 25 anos, quando chega um processo demorar 10 anos para sair, acabam criando-se híbridos. Rádios evangélicas, por exemplo, é um híbrido. Agora, ela não deixa de representar uma comunidade. Ela representa a comunidade evangélica, que não é geográfica, como o Ministério das Comunicações define a rádio autorização, comunitária. Então, é para uma rádio comum, não é para uma rádio comunitária. É isso que você está querendo dizer? Não, eles liberam para a rádio comunitária, Rádio El Shaddai. E aí vira... Rádio São Francisco de Assis, rádio comunitária. Que a gente sabe... Tá, vamos lá. Então, a pergunta é como a gente poderia estar participando desse processo, qual é a solução para isso, de que maneira a gente pode estar fazendo essa via de 2 mãos e de que maneira a gente poderia também ter, já que a gente não está conseguindo estabelecer uma relação muito mais próxima do que a gente desejaria, ter uma representação de rádio comunitária no Conselho. Obrigado. Obrigada, Ângelo. O Daniel Feldman Israel. Ele se inscreveu. Ele está presente? Não. Você não quer mudar de ideia e falar um pouquinho? Tá bom. Eu te agradeço de qualquer maneira, tá? Imagina. Bruno Marinoni. Está presente? Tá. O Intervoz. O Intervozes fala. Boa tarde, meu nome é Bruno Marinoni, sou do Intervozes. Eu gostaria aqui de apresentar uma contribuição da gente, seria mais especificamente para o diálogo. A gente gostaria talvez depois, durante a semana, elaborar alguma outra coisa para enviar para o Conselho a partir do diálogo que a gente está aqui, porque a gente está aqui para colher alguma coisa da discussão aqui. A gente não tem uma proposta exatamente fechada, mas isso aqui é um reflexo do que a gente vem acumulando nos últimos anos de reflexão. Eu peço uma licença para ler o documento que a gente elaborou. Com a criação da Empresa Brasileira de Comunicação, foi dado o primeiro passo para a regulamentação do artigo 223 da Constituição Federal, que trata da complementaridade entre o sistema público, estatal, privado de comunicação. E nós entendemos que a EBC é a espinha dorsal dessa regulamentação, nesse momento. Nas discussões sobre a criação da empresa pública, durante o primeiro e segundo fóruns de TV pública, a sociedade civil teve um papel fundamental na defesa da autonomia da futura emissora, frente a governos e mercado, lutando por sua independência de gestão, editorial e financeira. Para garantir uma gestão verdadeiramente pública, diversas entidades da sociedade civil defenderam à época, e continuam defendendo, a garantia da participação social nesses espaços a partir de experiências de democracia e gestão participativa já consolidadas em políticas setoriais no país. A lei que criou a EBC determinou a democracia na gestão como um de seus princípios, definindo a participação da sociedade civil no controle da aplicação dos princípios do sistema público de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira. Hoje a empresa representa um dos poucos espaços participativos nas decisões de políticas de comunicação no país, tendo referência a seu conselho curador, formado em sua maioria por representantes da sociedade civil. Sua função é zelar pelos princípios e diretrizes da empresa e pela execução da linha editorial. Cabe ainda ao Conselho imputar voto de desconfiança à diretoria da empresa, fortalecendo a missão de um sistema público autônomo do país. No ano de 2010, o Conselho Curador determinou os métodos para a escolha de dos 3 primeiros conselheiros, que seriam futuramente indicados diretamente pela sociedade civil, como previa a legislação. Neste momento, se optou por receber indicações das entidades aptas
e então, a partir dos votos dos atuais conselheiros, realizar uma lista tríplice a ser enviada para a Presidência da República. Ao fazer esta opção, o Conselho facultou ao Governo Federal a decisão final sobre os novos conselheiros, algo que não está expresso na legislação e que tampouco vai ao encontro dos princípios da lei. É fundamental que o Conselho reveja essa metodologia para as próximas indicações de novos representantes da sociedade civil. Afinal, desde 2009, após o grande processo mobilizador em torno da primeira Conferência Nacional de Comunicação, setores organizados do movimento esperam que a comunicação pública possa abrir caminhos para uma ampliação de vozes e atores nas políticas do setor. Assim, ao saudar a iniciativa do Conselho Curador em realizar este debate sobre os mecanismos de escolha dos seus novos membros, o Intervozes apresenta alguns pontos que considera importantes para que o método de escolha da representação da sociedade civil no Conselho da EBC seja condizente com o caráter efetivamente participativo e democrático que está em debate na sociedade. Ponto 1. A maioria de conselhos e órgãos que prezam pela participação social no governo federal tem em suas composições representantes da sociedade civil, indicados diretamente por grupos e entidades que se relacionam com as temáticas envolvidas. Não deve ser diferente para a escolha do representante da sociedade civil no Conselho Curador da EBC. Para exercer a participação e o engajamento da sociedade, é preciso que haja autonomia de indicação dos atores mobilizados. Ponto 2. Vale destacar que a legitimidade do Conselho Curador para definir a indicação de seus membros se dá pelo próprio texto legal, que afirma que a Presidência da República só escolherá os primeiros conselheiros, cabendo então ao próprio Conselho Curador realizar suas renovações. O caput do artigo 15 aponta que cabe à Presidência da República designar os 22 membros integrantes do Conselho Curador e não escolhê-los. Nesse sentido, a própria legislação diferencia os termos designar e escolher, cabendo ao governo apenas o ato de nomeação do novo conselheiro. Fato semelhante ocorre na escolha do representante dos funcionários da EBC, realizada de maneira autônoma pelos mesmos, e dos representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cabendo à Presidência da República o ato de designação, sem a necessidade de lista tríplice ou de segundos filtros no processo. Ponto 3. Para efetivar o processo de escolha direta de seus representantes pela sociedade civil, seria importante a formação de um colégio eleitoral entre as entidades aptas para a indicação dos novos membros do Conselho. Este colégio seria uma forma de consolidar a participação da sociedade e de articular candidaturas condizentes com os critérios de diversidade cultural e pluralidade previstos na legislação que criou a EBC. 4. O colégio eleitoral seria formado apenas pelas entidades da sociedade civil com pessoa jurídica de direito privado, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 17 da lei. A eleição dos representantes da sociedade civil pelo colégio eleitoral poderia se dar de forma assembleística presencial, como ocorre no Conselho de Juventude e no Conselho Estadual de Comunicação da Bahia, ou de maneira virtual, como ocorre na eleição do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI, e do Conselho Nacional de Segurança Pública, o CONASP. Caberia ao Conselho Curador da EBC, esse seria o 6º ponto, caberia ao Conselho Curador da EBC criar critérios para a indicação de representantes da sociedade, as respectivas vagas abertas, respeitando os critérios de diversidade cultural e pluralidade de experiências profissionais, sendo que cada uma das regiões do Brasil deverá ser representada por pelo menos um conselheiro. Como ocorreu em maio de 2012, quando apontou critérios regionais para suprir a necessidade de regiões subrepresentadas, critérios de gênero e de raça, além de um perfil de conhecimento sobre a radiodifusão pública e sobre o meio rádio, o Conselho tem toda a legitimidade de determinar os critérios para as vagas em aberto. Ponto 7º. Caberia ainda ao Conselho Curador, em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 17, que determina sua função de coordenação do processo de consulta pública para a renovação de sua composição, o papel de organização do colégio eleitoral. E último ponto, a escolha do novo conselheiro se daria então pela eleição do representante mais votado pelo colégio eleitoral, a partir do número de vagas abertas, garantindo assim o interesse do conjunto de entidades legitimadas a participar do processo. Aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a luta em defesa da comunicação pública no Brasil e nosso apoio à construção de uma EBC cada vez mais pública, plural, diversa e efetivamente democrática. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. O Intervozes vai encaminhar isso, né, como proposta. Tá. Nós não temos mais inscritos pela internet, né?
Então, então tá. Então eu vou fazer uma rápida rodada aqui de intervenções da mesa sobre essas contribuições e depois abrimos para outras inscrições. Quem quiser, procure a Mariana. Você estava inscrito ou não? Como é teu nome? Não. Você é o Felipe Garcia? Não, sou o Felipe Chagas. Ah, não, tá, desculpa. Então eu passo a palavra ao conselheiro Mário Augusto. Quer falar alguma consideração sobre o que o pessoal contribuiu até agora? Nelson, Regina? Vamos deixar para o final? Eu tenho uma consideração a fazer. Uma pergunta para o Cláudio, assim, rápida. Não é uma pergunta, é só uma consideração. Você diz assim, que as entidades que participariam dessa escolha seriam com representatividade comprovada, nacional. Tá? E aí o companheiro, me esqueci o nome dele, o Ângelo, o Ângelo, disse o seguinte: eu sou do movimento das rádios comunitárias, nacional. E a Abraço? Quem é que vai indicar? O movimento do Ângelo ou a Abraço? Entendeu a minha pergunta? Como a gente resolveria esse tipo de problema? Qual seria a entidade? Ou a Frenavatec? Na realidade, pode ser as duas. Se elas têm representatividade nacional, senão nós vamos ter assim, então só vai ter uma de rádio? Não, se ela tiver representatividade... Por isso que eu estou te perguntando, para você desenvolver um pouco a tua... Se ela tiver representatividade nacional, as duas devem ter a possibilidade de indicar. Eu digo isso porque o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura também, quando convocou para os seus conselheiros, a gente convocou primeiro as entidades e as entidades que gostariam de participar da eleição dos conselheiros. Para participar, vocês teriam que ter esses critérios. Por exemplo, então nós tivemos de comprovar que nós éramos uma entidade que tinha representação em pelo menos 5 estados, eu não me lembro aqui de cabeça, mas eram 5 estados, e que eu teria, por exemplo, diretor na minha entidade que estariam nesses estados distintos. Então, tem uma série de critérios para a minha entidade estar lá. Não é exclusiva, porque senão nós vamos virar aquele sindicato único, né? Não é isso. Não é por segmento, mas por representatividade institucional, né, nacional, que tem a ver, obviamente, com comunicação pública. Se eu tenho 2 de rádio, 2 de televisão universitária, e elas são nacionais, ok, as 2 podem participar. Mesmo porque as TVs, por exemplo, comerciais, tem quantas aí? Tem 2 ou 3. Você tem a BET, tem a Abra, tem a outra, e aí? Né? Elas são representativas. Só para a gente esclarecer, esmiuçando um pouco a tua... o conselheiro Mário Augusto quer fazer um... Eu acho que ele esclareceu. Bom, eu tenho aqui, chega a nossa Dileia Frati, que se inscreveu aqui. Dileia, quer fazer alguma contribuição? Não importa, não faz mal. São mais perguntas, em cima de uma experiência que eu vivi, conheço bem o Nelson sabe, e eu vivi uma experiência de 3 anos na TV Brasil, fazendo TV PA, que foi um programa que foi muito bem sucedido. Eu tenho uma experiência muito grande de televisão, e eu senti que eu fiz uma comunicação ao conselho e me comuniquei também com a direção e tal, num processo de finalização do programa, mas eu senti assim, me senti um pouco confusa, e por isso estou aqui, no sentido de saber como é que esses dois poderes, entendeu? O conselho e a direção da TV mesmo interagem. Quando é que começa onde começa o trabalho de um e termina de outro? Se vocês agem em conjunto, como é que isso se processa? Porque eu não entendi até agora direito. Eu só posso te esclarecer. O Conselho tem um mandato e uma missão estabelecido por lei, que é acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos princípios da comunicação pública pela direção ou pela empresa, na programação.
Tá? Eu vou ser bem sincera contigo, nós já conversamos sobre o teu programa com a Rita, o Nelson, o Eduardo. Se você quiser, eu te convido para a gente conversar depois sobre isso. Assim, eu não quero conversar exatamente sobre isso. Era uma coisa assim de realmente ficar confuso até a que ponto... Não, é isso. A gente fiscaliza o cumprimento dos princípios estabelecidos em lei. E outra coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: quem é que pode se candidatar ao conselho? Quem é que é do conselho? São só entidades ou pessoas civis podem também participar do conselho? Não, podem participar. Eu lembro aqui que o conselho, são 22 membros do conselho. São 4 ministros de Estado, que são membros natos, não é? 2 representantes, um do Senado e um da Câmara, um representante dos empregados da EBC e 15 representantes da sociedade civil. Eu não sei se você tem, assim, de quem são os conselheiros hoje em dia, mas nós temos vários representantes empresários, o conselheiro José Martins, que é da Marco Polo, tem o governador Cláudio Lembo, que é conselheiro, tem o Wagner Tiso. Então é uma coisa bem diversa. Eu só queria deixar uma sugestão assim, específica, porque de quem trabalhou esses 3 anos e sentiu falta de uma coisa mais voltada assim, especificamente à criança e à educação. Certo. Então eu vou te dar uma boa notícia, que no seminário, eu já até mencionei aqui, o mês passado foi realizado um seminário interno na EBC e eu fui convidada para participar, e outros conselheiros, e uma das sugestões do conselho é que a EBC invista e marque presença na área infanto-juvenil. Porque eu senti muita falta nesse período. Nós também. Tá, depois a gente conversa melhor. Obrigada, tá? Obrigada. Cristina, Salib? Salib, Cristina? Obrigada, Cristina. Na verdade, eu não vou fazer uma contribuição assim concreta. Eu recebi um e-mail, acho que a partir da ouvidoria. Eu sou público, espectadora, né? Adoro a EBC. Eu, assim, me sinto totalmente representada pela EBC, senão não teria nem televisão, se não fosse a EBC e a rádio também. Desde a Rádio MEC AM, MEC FM, né? Eu já estava assim, parando de ver televisão quando eu descobri a TV Brasil, especificamente o Repórter Brasil, que eu amo, eu não posso perder o Repórter Brasil. E aí eu queria, infelizmente eu não vou poder continuar, mas eu queria dizer isso, que eu me sinto representada, que é uma coisa raríssima hoje, me sentir representada pela comunicação, por uma emissora, pela rádio. Eu me sinto bem de poder chegar em casa e ligar na TV Brasil. E eu gostaria que o processo que vocês escolham, selecionem, reflitam e, enfim, implementem, seja um processo que garanta que eu possa chegar em casa e continuar ligando no Repórter Brasil, me sentindo representada, que é uma coisa muito especial e muito rara hoje, tá? Cristina, deixa eu te apresentar a diretora de jornalismo. Já se conheceram. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês, que é muito profissional, muito profundo, que me ajuda muito, eu aprendo muita coisa, eu reflito muito a partir desse trabalho e divulgo o máximo que eu posso, tá? Obrigada. Muito obrigada, Cristina. Isso aí só nos estimula, né, a melhorar. Isabela Vieira. Não, vem para cá para a gente te ouvir mais fácil aqui. É que sabe porque Isabela, que está sendo transmitido pela internet, aí as pessoas podem te ouvir. Oi, boa tarde. Sou empregada da EBC, mas hoje eu estou aqui representando a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Codira Rio, do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro. Eu vim, na verdade, só reforçar o que o Cláudio já colocou, esse pedido para que as entidades tenham representação nacional, mas de forma que não seja excludente, que várias associações de uma mesma área possam participar. E eu queria pedir para que o pessoal do Intervozes esclarecesse quando eles falam sobre a questão da representação direta. Não sei se todo mundo já foi embora do Intervozes. Que vocês explicassem para que a gente tivesse uma compreensão maior quando vocês falam da indicação direta. Que tudo bem, a gente entende também que a lista tríplice deve ser... Mas como que as entidades votariam? Cada membro da entidade poderia votar? A entidade que tiver um maior número de pessoas vai indicar, então vai ter mais votos? Isso não ficou claro na proposta que vocês fizeram.
E eu gostaria também só de pontuar, pedir ao Conselho que esclarecesse, quando for também fazer o edital, que colocasse quais são os critérios que vão comprovar essa participação nacional das entidades. Se a gente apresenta a ata, se a gente apresenta estatuto, filiação, diretoria. A gente está até conversando ali com o Cláudio para ver como é que amadurece também. Tá, eu só quero te dizer que isso aí a gente ainda não discutiu, os conselheiros não discutiram nada disso. São propostas que a gente está recolhendo, tá? Não tem nada definido. Também ficam, só para esclarecer. Obrigada. Você quer falar, Bruno, rapidamente, esclarecer esse ponto específico? Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer. A proposta do Intervoz que a gente defende é que se crie um colégio eleitoral. A gente reúne as entidades que estariam aptas e interessadas a indicar nomes, e aí se formaria que estariam indicadas a indicar nomes e que estariam interessadas em participar da votação, e aí a gente teria alguns critérios para definir quais seriam essas entidades que estariam aptas para participar da votação, e aí faria um outro processo que seria de indicação dos nomes de pessoas que se candidatariam, e aí seria eleito por esse colégio eleitoral. Não sei, esse é um debate que a gente faria, mas a questão principal é a formação de um colégio eleitoral de entidades. Isso, o exemplo que a gente tem do Conselho Gestor de Internet, o CGI, é um dos exemplos que utiliza essa estrutura, mas a gente teria que elaborar uma condizente com a dinâmica da EBC. Como é que é isso, CGI? Então, eu não sei a especificidade, a dinâmica exatamente, mas a dinâmica é mais ou menos essa. As entidades se propõem a participar do processo, como eu estou apto para participar da eleição, não necessariamente como candidato, mas para votar. E aí se definem os critérios para que essas entidades possam participar, e aí vão as outras entidades que vão dizer, os representantes, não as entidades, desculpa, os representantes que vão dizer, eu gostaria de ser candidato, e aí esse colégio eleitoral formado por essas entidades que foram habilitadas vão definir a eleição, e aí a gente vai definir como é que vai ser a votação, se vai ser 1 voto, 2 votos, se essas entidades vão indicar 2 ou 3 nomes, não sei, isso seria uma coisa que a gente discutiria, mas a questão principal seria essa da formação do colégio eleitoral. Só assim, o colégio eleitoral também ele é composto por setores, por exemplo, tem setor da sociedade civil, setor da academia, também ele não é assim, e aí tem vagas também por setores. Inclusive, está no processo bom, eu tenho outras 2 inscrições aqui. Severina César. Gartner, é isso? Gartner. Só para lembrar os conselheiros que no final os conselheiros podem falar sem inscrição quando quiserem. Minha boa tarde a todos. A minha contribuição é o seguinte: ainda nem cheguei na estadual, estou ainda na municipal, ainda estou fazendo curso de políticas públicas e ainda não sei bem o que significa estar hoje aqui, mas o pouco que eu ouvi dá para eu compreender que eu tenho que fazer alguma contribuição. Como eu sou representante do Comitê da Terceira Idade, Ação e Cidadania da Cidade de Deus, e eu luto pela área de saúde para os idosos, porque as pessoas hoje se preocupam muito com uma porção de coisas, mas eles não compreendem muito bem como se funciona um conselho. Eu sugiro àqueles conselheiros que ainda não conhecem muito bem conselhos, que estudem, façam cursos, como eu, busquem conhecimentos para poder saber lutar pelos direitos que vocês estão batalhando. Porque muitas pessoas se candidatam e não compreendem, não sabem o que estão fazendo lá. Muita gente está brigando pela justiça, outros estão brigando pela comunicação, mas não sabem o que estão fazendo. Fazem aleatório, sem conhecimento profundo. Eu sugiro que estudem. Agora, vamos lutar pelos direitos também. Quem está, no caso da minha contribuição, é que eu estou revoltada com a saúde na terceira idade, dentro do Rio de Janeiro, que eu brigo mesmo, vou à luta.
Todos já devem, meu nome já deve estar por aí, né? Já estão conhecendo por conta do que eu falo, por conta do que eu faço. E a minha briga é com o Estado. Como é que é composto o seu comitê? Como é que você Comitê da Terceira Idade de Ação e Cidadania. Como é que são sindicatos? Como é que você se reúne? O Comitê da Terceira Idade de Ação e Cidadania é uma ONG que tem na Cidade de Deus, que faz ação social com relação à terceira idade. Ainda não está muito, porque teve uma época só se dedicando à área do idoso, mas com relação ao que o idoso fica ocioso. São voluntários, então é isso? É o voluntário, ninguém trabalha para ganhar nada. Eu trabalho na Cidade de Deus, fazendo o meu papel, com a justiça, visitando pessoas idosas, que encontro maltratadas, e eu acho que hoje eu já estou fazendo alguma coisa, porque eu tenho o respaldo da justiça por ter feito um curso com o Tribunal de Justiça. Então, eu estou conseguindo o respaldo por ter a justiça atrás de mim. Mas tem gente que tenta e desiste. Eu continuo na luta, eu gostaria de que as pessoas tomassem conhecimento do meu trabalho, mas para lutar também, para que saia do papel, que saia da cadeira, que saia da mesa, que a pessoa corra, vá atrás, porque nem a polícia consegue fazer alguma coisa lá na Cidade de Deus. E eu quero que isso seja a nível nacional, porque não é só na Cidade de Deus. Muito obrigada. Obrigada pela sua contribuição, sua participação, dona. Maria das Graças... É Gama? Gama. Ela representa a sociedade civil. Olha, eu estou aqui por causa do Preaching, sabe? Eu assistindo a televisão, eu vi que estavam prorrogando um prazo para apresentar o Preaching. Aí eu fiquei meio chocada, porque eu já assisto a TV Brasil para ouvir o meu idioma. Aí mandei um e-mail para vocês, e aí vocês me convidaram, eu estou aqui. Então, não sei nem se o que eu vou falar é desproposital, tá? Mas eu vou falar, eu não sei o que é conselho, eu não sei o que é EBC. Eu sei o seguinte, que eu assisto a TV Brasil, eu adoro. Eu gosto tanto da TV Brasil que quando eu tenho que ir para a rua, eu não posso ligar a televisão, porque se eu ligar, eu não consigo sair, né? Então, em gratidão, não é ingratidão, não. Em espaço gratidão, a alto nível da programação da TV Brasil, que aí eu sempre digo para as pessoas, não importa o governo que está aí, sabe? Se é PT, PDT, sei lá o quê, não sei o quê, sabe? Não importa. O que eu tenho percebido com meus 65 anos de idade, uns 40 assistindo esse programa, é que o nível não baixa, o nível, eu gosto, eu acho que o nível da TV Brasil não baixa. Importa se é Fernando Henrique, se são os Fernandos por aí da vida, sabe? O padrão é sempre o mesmo. Então, primeiro eu queria parabenizar, né? Porque eu acho que a TV Brasil está dentro da EBC, eu não sei bem o que é. Eu não entendo dessas coisas. A EBC é a empresa, e tem várias emissoras, tá? A TV Brasil tem várias emissoras de rádio. Tá. Aí o que eu fiz? Eu, em espaço, gratidão ao alto nível, e triste porque eu não vejo que existe uma cobertura a nível nacional da nossa população, dos nossos cidadãos, eu peguei com a minha aposentadoria, que é merreca, aposentadoria de INSS, a senhora sabe o que é, né? Então, uma merrequinha. Mesmo assim, eu patrocinei com a minha aposentadoria 5.000 folhetos desse aqui, que eu distribuo por aí, nas faculdades, na Central do Brasil, pedindo que ninguém jogue no lixo, no chão, porque vai pagar multa, mas que pode até jogar no lixo, mas que não joguem no chão. Então, eu patrocinei esse folhetinho, porque quando eu chego de manhã e vou tomar cachaça na birosca, aí a televisão está ligada aonde? Aí na hora do almoço, eu vou almoçar e eu vou no self-serve. Porque brasileiro não sabe nem falar português e é obrigado a falar self-service. Então a brasileirada toda só almoça no self-serve. A televisão está ligada aonde? Aí à noite eu vou tomar cerveja. Já viu que eu gosto de um gorozinho, né? Na casa das minhas amigas estão todas assistindo o quê?
Então eu não me conformo, enquanto nesse canal aqui está passando uma programação maravilhosa. Aí eu queria pedir duas coisas. Já que se derruba um viaduto que tem um aço preparado para suportar 400 anos de vida, por que não amplia a cobertura da TV Brasil a nível de Brasil, entendeu? Porque quando eu falo para um coitadinho da comunidade, um favelado, um não sei o quê, um ali, um aqui, eles dizem assim, ah, na minha casa não pega esse canal. Para dizer a verdade, na minha também quase não pega. Eu sou obrigada a assistir a TV Brasil com chuvisquinho, mas eu prefiro 1000 vezes essa TV Brasil com chuvisquinho do que os canais super bem definidos, entendeu? Mas que só passa besteira. Óbvio que tem coisas boas também. Então, era isso que eu queria dizer, sabe? E aí, por exemplo, na cobertura das manifestações, eu não me conformava de ouvir recall. Por que recall? Por que recall? Eu acho que, assim como não pode mais escrever WC nos banheiros das instituições públicas, se não me engano, é isso, né? Não devemos também usar palavras inglesas que invadem o nosso idioma. E a gente tem um idioma lindíssimo falado de norte a sul, leste a oeste do Brasil, enquanto a Bélgica, que é uma merdinha assim, para quando se senta para conversar, são 4 treco lá, como é que é, dialeto, né? E a gente com um Brasilzão maravilhoso, recall, TV Brasil falar recall não combina. Pitching também não combina. Vamos usar o nosso idioma. É só isso. Parabéns à TV. Esqueceu de ler. O que está escrito aí? Pode jogar no lixo. Não joga no chão, não. Tá? Lê você aí. Lê você. Eu fiquei pensando, eu coloco você na frente, porque não se começa a frase com ênclise, né? Não se começa, mas o poeta me deu essa liberdade. Por que a liberdade tem que ser só para o poeta? Eu me senti nessa liberdade de começar com a ênclise, entendeu? Até porque a ênclise é uma coisa muito bonita. Uma vez que o português, quando chegou aqui, falou assim, dá-me, faça-me, isso aqui é uma coisa muito autoritária. Aí veio o índio, veio o africano, que moldou toda essa nossa nacionalidade linda, maravilhosa, e ficou assim, me dá. Ó que bonito, me dá, é muito mais bonito, né? Então eu botei assim, se liga na TV Brasil, Canal 2, e se enriqueça de cultura saudável. Eu quero fazer uns adesivos, né? Muito obrigada, Maria das Graças. Parabéns aí e obrigada por ter vindo. E um depoimento tão bacana. Mais alguém? Não? A senhora vai falar depois, dona Rita. Eu sei que vocês estão se coçando as duas ali. Mari. Por favor. Tem? Quem vai ler? A Priscila. A gente recebeu uma manifestação aqui de um usuário, o nome dele é Rômulo Fauás. Eu vou ler aqui o que ele falou, ele mandou pelo nosso e-mail do Conselho.Curador. Conselheiros da EBC. A EBC é uma organização privada. Então, para quem quer se situar como um membro da sua diretoria de comunicação social, tem que vir do povo, alguém que apresente a melhor proposta para a empresa. Digo com isso que a comunicação entre sociedade e governo não vem acontecendo. Os discursos dos políticos não têm um retorno. O povo só faz aplaudir como se estivessem diante de um som instrumental. O silêncio é uma forma de ignorância. Incompreensão ao diálogo, porque não está entendendo. E o governo, então, passa a ditar deveres como uma ordem ao bater palmas. Parecemos que estamos num circo. Então, o governo passa a agir como um mágico. Refere-se a milhões, depois bilhões, faz aparecer dinheiro e sempre envolve todas as áreas. Então, só o governo pode. O seu sistema é como uma peneira. Tudo que foge da qualidade serve para saciar sua sede. O povo vai ficando cada vez mais para trás com isso. O governo faz o povo ir aos trancos e barrancos e come em um carro com problema de bateria. Até nessas condições, o governo será o motorista e o povo seu servo. Então, nesse caso,
só uma ditadura comunista ou uma revolução para resolver o nosso problema. Mais algum, Priscila? Não, só uma contribuição. Bom, eu vou passar então para os meus colegas da mesa, se quiserem fazer considerações, e depois eu passo aos conselheiros, tá? A ordem que vocês quiserem. Bom, primeiro que eu acho muito interessantes todas as sugestões dadas para serem discutidas, e só sabendo que existem limites, evidentemente, que o limite maior é a lei, e aí aquilo que se pode ou que não se pode fazer em relação à lei, a gente tem que tomar os devidos cuidados. Acho que o Conselho vai se debruçar sobre isso e, na sua próxima reunião, deliberar sobre essa questão, que eu acho que cabe muito menos à direção da EBC, poderia caber aos conselheiros indicados pelos ministérios, né, os ministros, debaterem esse assunto. Como não é minha parte aqui nessa conversa, eu deixo para que eles façam o debate, as críticas em relação à possibilidade do processo ser mais abrangente ou menos abrangente, como as propostas aqui se apresentaram. Bom, acho que o que eu mais fiquei, acho que todos nós, né, Maria das Graças, aí eu também não gosto de pitching não, tá? Mas eu não consegui fazer vencer a expressão concurso público, que é o que substituiria, para compreender aquilo que é o processo de seleção pública dos conteúdos audiovisuais, e que é uma nomenclatura que se consagrou no mercado, né, do audiovisual como tradicional. Então, gostaria de que os nossos produtores audiovisuais utilizassem mais a palavra, a expressão, no caso, concurso público, para se referir ao pitching. Seleção pública. Ou seleção pública, que também é o equivalente, para se referir ao pitching. Eu confesso que estou, assim, já tentei tudo. Bom, recall nem pensar, porque acho que não é uma expressão normal. Eu acho que a gente tem a preocupação, o nosso próprio manual de jornalismo, ele prevê que a gente dê preferência a essas expressões, a não ser, evidentemente, aquelas que já estão consagradas e são de conhecimento da maioria da população e são utilizadas por ela. Então, fico muito feliz de você estar ali fazendo esse trabalho, e quando vejo você fazendo esse trabalho, eu fico pensando, fazendo meu meia-culpa, que é a questão da falta de divulgação que a gente tem maior da nossa empresa. Nós tentamos fazer a contratação de uma empresa de publicidade esse ano, não conseguimos, e aí os recursos que estavam previstos para a gente fazer esse tipo de divulgação, que você está fazendo aí voluntariamente, quando veio o corte no orçamento, né, o primeiro já de 30 milhões, a gente já, é a primeira coisa que vem para a gente, que a gente não queria sacrificar os conteúdos, então cortamos a divulgação, entendemos que ela é muito importante, e ficamos numa grande dificuldade, porque nós nem conseguimos recuperar esse recurso para o ano que vem, porque o ano que vem é um ano eleitoral e nós não podemos gastar além da média dos gastos dos últimos 3 anos, por se tratar de um ano eleitoral. No limite, nós estaríamos prevendo para o ano que vem o mesmo deste ano, o mesmo do ano passado e do ano anterior, o que nós consideramos muito pouco, embora esteja aí naquelas cifras dos milhões. Não, foi a internet que falou lá, né? Então, a gente acha que é muito pouco para ampliar, como você propõe, a nossa presença, né? E também esses cortes orçamentários também têm impactado muito no nosso processo de melhoria da qualidade do nosso sinal, especialmente aqui no Rio de Janeiro, tem impactado bastante. E sem contar no resto do país, que a gente está chegando por intermédio dos nossos parceiros. E aí são parceiros que têm dificuldades orçamentárias também, dificuldades de recursos, e, portanto, ainda estão com essa imagem chiada, chegando muitas vezes, ainda é analógica, não está sendo transmitido em digital. Mas nós estamos fazendo o esforço para, né, organizar a empresa para que nos próximos anos a gente consiga ter um aporte orçamentário à altura do desafio de
colocar a nossa emissora no país inteiro e com a melhor qualidade de sinal. E acho que é isso, porque não concordo com o que o Romo propõe para o país. Certo? Regina? Na verdade, reforçar, né, o que já foi colocado até então, e pelo que eu pude perceber, eu acho que, além, da questão das entidades com representação nacional, eu acho que é muito importante, pelas falas aqui que a gente acabou de ouvir, é isso que o Nelson falou, a gente precisa divulgar a empresa, porque você tem marcas consolidadas, por exemplo, Rádio Nacional de Brasília, as pessoas conhecem, mas não sabem muitas das vezes que é a EBC, que é uma emissora da EBC. Né? Talvez o elemento mais novo dentro desse processo seja realmente a TV Brasil, né, com esse nome. Então, eu acho que até nesse processo de escolha, viu, Ana, eu acho que estabelecer critério, rever metodologia, eu acho que isso é importante, isso é um processo que eu digo, ele é dialético e você vai realmente amadurecendo, mas a gente tem que divulgar, porque quanto maior a gente ampliar a participação de entidades que tenham representação nacional, mais a gente vai ter uma diversidade de candidatos representando essas entidades e que a gente possa ter um conselho cada vez mais forte. E mais forte não só no sentido da representação, né? Porque às vezes você tem representante e pouca participação, atuação desse conselheiro dentro desse instrumento. E é preciso, quando eu digo se preparar, não é só o estudar a comunicação pública, porque a gente tem outros parâmetros para discutir, mas é importante que a gente cada vez mais traga pessoas para dentro do conselho que ela discute. Talvez é isso que ele está cobrando ali, dizendo o seguinte, está precisando de atuação, é porque a gente precisa mesmo. Né? A gente sabe que quando a gente sair da zona de conforto, é muito complicado, não é? Todo mundo quer permanecer na zona de conforto, está indo bem, se não tem ninguém questionando. E eu acho que o Conselho Curador ele tem um papel muito importante. Né? Ele é, eu não diria fiscalizador, mas ele é o elemento dentro da empresa que observa e que cobra e que vai atrás. E isso é importante que cada conselheiro que entre no Conselho Curador, ele tenha essa capacidade aguerrida mesmo, de mais do que só cobrar, é preciso que a gente acompanhe o que essas emissoras estão fazendo. Né? Porque a gente só cobra quando a gente conhece. Então é preciso que as pessoas acompanhem, é preciso que elas saibam o que nós estamos fazendo, porque senão aí fica difícil. A gente é cobrado pela sociedade, muitas das vezes a gente que está internamente não conhece efetivamente como funciona. Então, acho que ampliar mesmo, divulgar isso. O Conselho Curador tem que fazer essa divulgação para a gente também não ficar só... Eu sei que o pessoal da área da comunicação quase que integralmente participa desse processo, principalmente quem está discutindo a comunicação pública, mas é importante que a gente amplie mesmo, que a gente tenha pessoas que, ainda que a senhora não conheça o que é a EBC, mas que é importante, mas está interessada, tanto está interessado, que você fez lá um papelzinho para divulgar, né, na comunidade onde... Então, a gente precisa de gente com esse caráter, esse espírito aguerrido, que eu acho que é assim que a EBC vai poder cada vez mais melhorar e a gente atrair cada vez mais a sociedade, porque a sociedade precisa efetivamente se apropriar desse projeto. Eu ouvi ainda há pouco aquela senhora que saiu, ela disse, eu tenho tanto medo que acabe com a TV Brasil. Eu digo, se a sociedade se assenhorar desse processo, não há como terminar, né? Mesmo na troca de... seja lá que partido, que coloração partidária esteja no governo, é importante que esse projeto ele permaneça. Obrigada, Regina. Conselheiro Mário Augusto. Eu ia começar dizendo, em matéria de comunicação, a gente lembra sempre o Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica, né? Então, esse que é o desafio é esse. A gente deve comunicar a sociedade, né, que ainda falta muita coisa, né, para ser conhecido. Agora, muito importante, eu acho que essa audiência pública está tendo grandes méritos, né? Então, eu me lembrei muito que na época de jornal, quando eu trabalhava em jornal, o termômetro de jornal era que, se estava funcionando, tem ou um louco ou um bebum, né, que estão próximos da gente. Aí a nossa Maria da Graça, que já
colocou publicamente que é muito chegada a Bebum, ela está presente, é uma telespectadora assídua, uma participante assídua, e que devem ter por aí, pelo Brasil afora, muitos. E o nosso papel é tentar sempre aglutinar esse pessoal. E é a forma que a gente tem para superar obstáculos, inclusive de orçamentários e tudo, que é a coisa mais importante do que alguém, por iniciativa pública, por iniciativa própria, fazer isso aqui e distribuir. Eu acho isso aqui maravilhoso. Isso aqui, eu duvido que alguma TV pelo Brasil afora que seja muito consagrada, aconteça isso. Isso aqui é muito importante, é um termômetro para nós aqui da Brasil. Quanto ao Conselho, eu acho que o nosso papel é sempre tentar aprimorar mais, democratizar mais, cada vez mais a participação no Conselho e a participação na Brasil. Essa é a nossa função, né? E se nós não conseguimos isso, nós falhamos, né? Mas eu acho que nesse momento a gente tem tido avanços, poderíamos ter mais. Eu acho que essa é a luta primordial. E quanto à escolha vamos decidir, a decisão deve ser atendendo a melhor forma de democracia, né? Democracia na verdadeira acepção da palavra, não uma palavra qualquer, né? Que muito usada hoje em dia, todo mundo é democrata, mas na hora da realização democrática poucos o são. A gente está cheio de exemplos por aí afora, né? Então nós esperamos aqui, né, que o papel do Conselho seja cada vez mais democrático, cada vez mais na escolha dos seus integrantes, sejam com os critérios mais democráticos possíveis. Foram colocadas algumas questões aí que ainda restam algumas dúvidas. Eu, pelo menos, fiquei muito em dúvida, até coloquei aqui um ponto de interrogação: colégio eleitoral. Qual o significado exatamente de um colégio eleitoral? Que entidades comporiam esse colégio eleitoral? Você colocou já uma questão que seriam entidades que tivessem representação nacional, né? É claro que esse seria um dos critérios, porque sem isso, muitas entidades existentes aí são que não representam a sociedade, nem representam o que se propõe, né? Então, eu acho que esse é um critério muito complicado, muito complexo para se chegar ao resultado, o melhor resultado. Mas eu acho que poderia ser esclarecido, inclusive da parte do intervalo, que seria, que tipo de colégio eleitoral se formaria, né? Eu, fora do que ele colocou, não vejo outra forma de ser concretada essa questão. É isso. Obrigada. Eu queria também fazer uma referência a essa iniciativa da Graça. Eu só tenho uma consideração a fazer. Você tem que mudar de provedor de internet. Globo.com, aí não dá. Aí estragou o teu trabalho aqui. Não, mas olha, só um pouquinho. Parabéns, Graça. Olha, foi uma iniciativa muito bacana aqui, tá? Parabéns e obrigado. Não, você muda de provedor. Não, vou fazer uns adesivos, quem sabe dar uma ideia para os adesivos. Para nós começarmos. A Dilma vai criar agora um provedor nacional, então vai todo mundo para o novo, né? Obrigada, Graça. Foi muito bacana o teu depoimento, tá? Pois não. Sobre essa Rede Globo, né? Eu falo direto os nomes das pessoas quando há necessidade. Fiquei muito chocada essa semana, estava vendo televisão e as pessoas nuas, sem roupa totalmente. Eu tenho netos que ficam de madrugada esperando o pai voltar da farmácia que ele trabalha e foi obrigado a desligar a televisão. Então é muito chocante. É muito chocante você ser obrigado a ver outras pessoas que não são da sua família, que você não está habituado a ver pessoas nuas. Foi muito chocante para mim. E eu sou uma pessoa com a cabeça bem aberta, eu sou uma pessoa que não tenho frescuras com muitas coisas, mas eu achei aquilo
uma falta de respeito com o telespectador. Mas eu garanto para a senhora grande. que na TV Brasil a senhora não vai ver um nu assim gratuito na televisão. Não, eu vejo a TV Brasil também. Na TV Brasil você não vai ver. Eu tive que botar uma antena na minha casa para poder ver a TV Brasil, porque eu tenho compromissos com o público das comunidades e eu preciso conhecer o trabalho da TV Brasil para poder falar. Muito obrigada. Posso só, complementando o que você colocou, muito bem colocado, eu acho que a TV comercial, o Globo, seja lá qual for, na sua ânsia de vender, de conquistar e de correr atrás do ibope, faz de tudo e muito mais do que a gente imagina. Mas é apelação, né? É apelação e isso prejudica, inclusive... É porque eles têm um conceito de que fazer televisão é obter lucros, quanto mais marcar na audiência, né? Isso. Então vale tudo, até eu só, antes de passar a palavra para os demais conselheiros, eu só queria fazer uma consideração que eu acho que às vezes no debate fica um pouco confuso. A legislação, a lei prevê e determina que a designação final da escolha dos nomes é do governo federal, é da Presidente da República. Se a sociedade considerar que isso tem que ser mudado, tem que ser por uma emenda, um projeto de lei que modifique a lei. Ponto. O que nós estamos querendo discutir nesse momento aqui é um modelo de consulta pública, quer dizer, o Conselho está querendo pensar um novo modelo de consulta pública, né? Nós não podemos aqui baixar e decidir que de agora em diante, os conselheiros que designarão os novos membros, entendeu? Porque a lei prevê que é a Presidente da República, nesse momento. Isso pode ser mudado ao longo do tempo, evidentemente. Só para deixar claro isso, tá? Eu passo a palavra diretamente aos conselheiros. Ele já estava inscrito, dona Rita. A senhora é a segunda, tá? As duas ali estão assim, ó. Conselheiro Paulo, por favor. O microfone aqui, gente, por favor. Aqui, ó. Boa tarde a todos. Acho melhor falar dali, né? Bom, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de, abrindo um parênteses, saudar a Associação Brasileira de Imprensa por ter, casa que eu frequentei durante muitos anos, por ter abrido espaço para essa audiência. Não nos esqueçamos que aqui é a casa onde se venceu e se criou a campanha do Petróleo é Nosso. Aqui é a casa de Barbosa Lima Sobrinho, cujo retrato eu vejo ali, hoje presidida pelo brilhante jornalista Maurício Azedo, e que batalha, inclusive através do seu jornal, o Jornal da BI, mantém uma das melhores tradições da imprensa alternativa no país. Não poderia deixar de dizer isso. Gostaria de saudar os presentes, especialmente a conselheira Maria da Penha, que se faz presente aqui, porque nos últimos dias vi, através de setores da grande imprensa, uma tese absurda de que a Lei Maria da Penha não estava tendo efeito, porque os homens continuam batendo nas mulheres. Ora, a lei foi feita para punir, ela não foi feita para impedir que um louco tome lá um porre e vá agredir. É para punir esse cidadão que faça essa coisa e puni-lo exemplarmente. E eu acredito que ela tem funcionado nesse sentido. Na minha cidade, lá no interior de Santa Catarina, devo dizer, tinha necessidade de dizer isso publicamente, as delegacias da mulher existem e funcionam. Bom, feitas essas observações, eu acho que o Conselho Curador da EBC, ele vem, é preciso que se diga aqui, melhorando muito. Ele começou com grandes dificuldades há 5 anos atrás, com 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Hoje está completo, está bem representado.
foi sendo construído aos poucos, e aí deve-se muito ao esforço do ministro Franklin Martins e também do ministro da Cultura, Juca Ferreira, que naquele então todos os ministros de Estado estavam sempre presentes nas reuniões, o que não tem, por sinal, acontecido ultimamente. Devo fazer essa observação, acho estranho que não tenho ido tanto lá. Mas vamos entrar diretamente ao assunto. Eu quero reforçar as palavras do Cláudio, aliás, quando ele declara que essa questão da escolha, que é o objetivo principal da nossa reunião hoje aqui, ela tem que seguir critérios normativos organizados. Não se pode ficar soltando balões assim, que vai ser feito dessa maneira, poderia ser feito daquela. São opiniões, mas existem leis, existem normas, existem estatutos que precisam ser seguidos. Essas entidades que apresentam nomes, elas realmente precisam ser representativas e, como disse o Mário Augusto na mesa, precisam ter representação nacional. Outra coisa que sempre se procurou fazer no Conselho, que eu já estou lá há 4 anos e pretendo continuar por mais algum tempo, é preciso que se diga que o Conselho representa a nação brasileira, ele representa o país todo, ele tem que ter um caráter regional muito forte. E eu noto que ultimamente se bate muito apenas numa representação social do Conselho, de sociedade civil, de entidades sociais, e eu pessoalmente devo declarar de público que sou contra pessoalmente o aparelhamento, a tomada do Conselho apenas por grupos organizados, socialmente organizados, venham de onde vier. Até porque essa questão da sociedade civil também é cambiante. Há poucos tempos atrás dizia-se que a CNBB era a principal organização no Brasil, Conferência Nacional dos Bispos, da sociedade civil. Hoje já não se fala isso, fala-se mais na OAB, em outras e tal, e aparecem uma série de entidades. Uma das primeiras reuniões que nós tivemos, uma das primeiras audiências públicas que nós tivemos em Brasília, quando, aliás, o nosso primeiro presidente pediu demissão, foi justamente um tumulto por entidades que já talvez nem existam mais, que apareceram lá, uns falando em nome de outros e apresentando ideias as mais esdrúxulas possíveis. Então é preciso normatizar, e isso estaria a critério da diretoria e do Conselho, normatizar as entidades que realmente são representativas da nação brasileira. Não pode uma pessoa se apresentar aqui, ou um grupo, e dizer representante da sociedade civil sem ter estofo nacional, representação, inclusive profissional, e até mesmo competência administrativa, gerencial e jornalística, já que é uma empresa de comunicações, para tanto, não é? E eu acredito que o Conselho melhorou muito. Hoje nós temos realmente representantes de vários setores da sociedade, inclusive de entidades de classe que merecem estar lá, principalmente nos últimos tempos. Então, endosso essa tese do presidente da BTU, que colocou aqui, né? Confirmo ela. Devo dizer também que essa questão das rádios comunitárias transformou-se no Brasil, como ele bem disse, e até deu a entender, num tumulto. Eu acompanhei o início da formação das rádios comunitárias com o Nivaldo Manzano, quando muitas delas foram apropriadas por shoppings, por supermercados, depois por entidades religiosas, e as emissoras comerciais, por sua vez, também caíram em cima e botaram até forças da repressão em cima para proibi-las, e acabou que transformou-se numa questão que ainda não está bem resolvida. Então, não vejo maior importância sobre isso. Lembro que o artigo 223 da Constituição, como bem disse a presidenta Ana Fleck,
Ao que eu estou sabendo, ele diz que a escolha do representante a ser substituído e a ser nomeado para o Conselho é, em última instância, é uma decisão da Presidência da República. O poder nosso é de indicar os diversos nomes através de entidades civis, mas que também podem ser pessoas físicas, por que não? Ou representantes até de empresas, como é o caso, aliás, de um excelente conselheiro, que é o conselheiro Martins, que presidente da Federação do Aço do Rio Grande do Sul e da Marco Polo, que é uma potência, hoje representada em 33 países, ou seja, é um grande empresário, e está lá desenvolvendo um trabalho, porque o empresário também faz parte da sociedade brasileira, como o estudante, o operário, o camponês, etc. e tal. Então, acredito que, terminando já as minhas observações, acredito que quero endossar as palavras da BTU, como eu disse, e fiquei muito satisfeito com as observações pessoais feitas aqui em termos de considerações avulsas, como a dessa senhora que falou aqui em nome dos idosos, e também da outra que protestou contra o uso abusivo, né, da palavra estrangeira. Eu mesmo te confesso, quando entrei no Conselho, não sabia o que era pitching. Falavam aquilo, digo, o que será esse negócio aí? Porque realmente né, deveria se usar as coisas, mas isso aí é apenas um detalhe, né? Então, são essas as palavras que eu tinha a dizer, e acho que o nosso trabalho proximamente é de normatizar essa escolha sem nos deixarmos envolver por uma espécie que, esse ano que vem é um ano eleitoral, uma espécie de confusão socioadministrativa e organizacional, porque o Conselho está indo bem e ele poderá apresentar suas listas de nomes, dar suas vindas de todos os setores, e caberá à presidência indicar o novo conselheiro. E espero que os ministros de Estado voltem a participar mais das reuniões. Obrigado. Eu acho que vou lhe convidar para ir comigo umas visitas com os ministros. Hein, conselheiro? A próxima inscrita é a conselheira Rita Freire. Está ótimo. Bom, boa tarde. Também gostei muito de... Bom, meu nome é Rita, eu sou conselheira, né? Fui apresentada. Eu gostei muito de ouvir as intervenções. Eu acho que as audiências do Conselho deveriam ter uma característica assim, cada vez mais estimulada e ampliada, que é das pessoas que acompanham, que assistem, né, a TV Brasil, que utilizam as informações da agência, que acompanham a rádio, que elas estejam junto para conversar. Rita, só uma coisinha. Dessa vez, por ideia da Regina, a Secretaria do Conselho mandou e-mail para as pessoas que tinham se manifestado junto à auditoria, e as pessoas, algumas vieram, todas não, mas muitas gostei muito, achei muito interessante. Até eu queria fazer um comentário, não é um assunto da renovação do Conselho, mas essa onipresença, né, da Rede Globo, que quando tira a roupa das pessoas que estão nos seus programas, tem as crianças assistindo de madrugada, tal. Na verdade, recentemente houve uma propaganda da Rede Globo que ela acorda de manhã te pegando pela mão, vai com você tomar café, te leva para cuidar da sua saúde, faz comida com você, depois vê o jornal. Quer dizer, é uma reconfessa, né? É uma coisa que a gente teria mesmo que estar tratando. Aí cria-se uma presença tão ostensiva na vida do povo brasileiro, que ela é nociva, e que a sociedade precisa discutir isso. A gente precisa democratizar, a gente precisa ter mais opções, e a mídia pública, eu acho que tem que mostrar alguns caminhos aí de uma televisão mais saudável.
E eu acho muito importante que nos espaços de discussão, de intervenção e de propaganda, né, de publicidade, essa visão seja transmitida mesmo, né? É muito difícil a gente ter uma visão crítica daquilo que nos forma, né, o tempo todo, né? Então, muito legal, achei bacana. Eu queria lembrar que 3 minutos. Vou falar rapidinho. Depois você volta. Por enquanto são 3 minutos. Bom, um registro, né? Essa reunião está acontecendo aqui durante a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. Então, essa sociedade civil que tem que estar representada no Conselho, está pelo país discutindo comunicação, discutindo a aprovação do Marco Civil, discutindo uma lei para democratizar a comunicação, colhendo assinaturas e tudo mais, buscando uma participação da sociedade em todo o processo da comunicação. E o Conselho Curador é um exercício, e tem que ser um exercício da sociedade brasileira, no sentido de construir, de gerar modelos e formatos de participação, de mecanismos de participação. Então, um momento de renovação é muito, muito importante para que esses mecanismos sejam aprimorados. Aí, propostas foram feitas aqui, eu estou lembrando o documento, a pesquisa que foi apresentada sobre o funcionamento dos conselhos, que mostra que este conselho, ele não representa uma política de governo, ele se presta mais a ajudar a construir uma política de Estado. E para ajudar a construir uma política de Estado, ele tem que estar representando de fato a sociedade brasileira. E eu acho que esse é um aspecto muito importante para se discutir aqui. Eu fico bastante preocupada quando a proposta dessa renovação, ela foca nas organizações nacionais, porque a verdade é que as organizações nacionais, a maioria delas está centrada, está sob gestão, sediada, baseada na região sudeste ou aqui mesmo no Distrito Federal. E uma organização de âmbito nacional, se você fizer uma consulta que regionalmente você pode participar, uma organização nacional de verdade, ainda tem 1 minuto, vai dar tempo. Então, uma organização nacional de verdade, ela pode mobilizar suas organizações regionais. Isso, então, eu queria questionar, porque é realmente um problema. Hoje, se você fizer um encontro de organizações nacionais e for ver de onde vêm as direções dos delegados, vem todo mundo de São Paulo, Rio e de Brasília, né? Então, a outra coisa é que o Conselho, ele já tem hoje um equilíbrio de gênero se considerar representações institucionais, mas não da sociedade civil. Então, esse eu acho que deveria ser um critério. Nós temos que alcançar a paridade, né? Uma luta que as mulheres que estão aqui, a Rosane travou na CUT, né? Ana Veloso chegou aqui abrindo caminho também para a gente. Eu acho que nós precisamos disso. E, finalmente, olha, o Conselho, nós temos que enegrecer esse Conselho, é muito branco, tudo cara pálida desse Conselho, né? E nós temos um conselheiro que está lá cumprindo seu mandato. Eu não sei se a renovação dele acontece agora ou não, porém, eu acho que nós temos que nos preocupar com isso. Então, a regionalização da EBC é uma pauta urgente, né? Na cobertura, na produção. Então, o Conselho também tem que refletir isso. Então, nós temos que ter conselheiros do Norte, nós temos que ter representantes indígenas e nós temos que mudar um pouco a cor, tirar um pouco a cara pálida do Conselho que nós temos atualmente. Só para registrar a presença, a chegada do conselheiro João Jorge, que vai falar depois. Claro. A conselheira Rosane. Só para lembrar que nós temos um representante do Norte e que não é tão cara pálida assim, a conselheira Ima, não é? Hein, Rita? Só para te lembrar que nós temos representante do Norte e não é tão cara pálida assim, a conselheira Ima, né?
Bom, boa tarde a todos, todas. Eu sou Rosane Bertotti, sou agricultora familiar. Estou também na coordenação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e da CUT. Isso, sou conselheira. A primeira, antes de entrar no assunto, pedir licença para a mesa para partilhar uma dor muito grande da Central Única dos Trabalhadores. Aquele acidente que aconteceu no Amapá, aquele barco que virou no Amapá, era um barco do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. 13 companheiros fizeram uma passagem, dentre deles diretores do sindicato e a presidente da Central Única, a companheira Odete, uma mulher que era oriunda daquele sindicato, ainda está embaixo d'água, digamos assim, né? Então nós da CUT, nós do Movimento de Mulheres, estamos muito tristes, né? Então partilhar com vocês essa grande perda, né, que ainda a gente está vivenciando, acompanhando minuto a minuto, né? E muitos de vocês talvez sabiam, se fosse um fato que acontecesse em São Paulo, Rio de Janeiro, talvez estaria minuto a minuto em alguma emissora, né? Mas como é no norte, como é em outro país, digamos, considerado em outro país, é diferente, né? Mas só partilhar com vocês essa dor que para nós tá bem difícil. Bom, sobre o tema, nossa, a primeira coisa, é a 4ª reunião que eu estou participando do conselho. Eu e a Rita somos conselheiras novas, né? E uma das dinâmicas que nós pensamos enquanto nos propomos a estar no conselho era como nós iríamos estar no conselho, eleita por uma base de movimento social, e como nós ia estar dando resposta a esse movimento social. Porque a participação representativa, ela é fundamental, ela é importante para que a democracia se estabeleça. Agora, ela não pode ser representativa só no momento da eleição. Então, eu aqui represento o sindicato, as mulheres, quem mais? O movimento do campo, né? Mas depois, quais os mecanismos que nós atuamos, digamos assim, para dar essa resposta a essa representatividade, que eu acho que essa é uma questão que nós, os conselheiros, precisamos ter, né? Qual é o diálogo que nós temos aqui, por exemplo, com as companheiras que falaram aqui? Então, acho que essa é uma questão que para a gente ela é importante. A outra coisa assim, esse pouco tempo de participação no Conselho deu para perceber a riqueza que o Conselho tem da participação, porque diferente por exemplo, foi aqui dado o exemplo do Conselho do CGI. O Conselho do CGI é eleito todos de uma vez só, tem critérios e é eleito todos de uma vez só. O Conselho da EBC foi eleito e agora vai sendo o processo de renovação. Então, acho que os critérios de renovação, ele tem que permear o critério da diversidade, o critério da representação, né? Não dá, por exemplo, se as pessoas que estão nesse conselho estão na representação, por exemplo, dos homens e das mulheres do movimento negro, e sair desse conselho, não dá para numa próxima eleição nós não ter ninguém, e assim vice-versa. A outra coisa que eu acho que é fundamental, que é a riqueza do conselho. É importante que quem vive o dia a dia da comunicação, os jornalistas, os que trabalham no dia a dia da comunicação, tenham uma participação, é fundamental. Agora, ele tem que ser para além, ele não pode ser um espaço de debate de quem vive o dia a dia da comunicação, né? Então, eu acho que essa é uma questão também que para mim me parece fundamental. E a riqueza que eu acho que também tem do conselho, é o próprio o conselho ele se autoavalia. O fato de você estar aqui fazendo um debate, o próprio conselho é um espaço de autoavaliação do conselho. E às vezes porque como essa EBC que a gente quer ver ela grande, que a gente quer ver aqui, que tem canal nacional, que a gente quer ela ver muito maior do que aquilo que ela está, ela se confunde um pouco com o papel do que é o conselho. Né? As angústias que a gente tem do que a gente quer da EBC, a gente leva para dentro do conselho, né? Então eu acho que esse também é um cuidado que a gente tem, porque, por exemplo, eu sei que cada conselheiro que está no conselho, se falar que todo mundo quer um canal de rede nacional para a EBC, tem nenhum que não queira, né?
Mas não está ao nosso alcance fazer isso. Agora está ao nosso alcance propor isso, fazer o debate. Então, porque a gente também não faça essa, digamos assim, confusão de qual é o papel do Conselho, né? Porque eu acho que esse é fundamental. E por último, como a gente faz a divulgação da própria ação do Conselho, né? Eu, como assumi o Conselho recentemente e tenho andado o Brasil afora na luta pela democratização da comunicação, na luta pela construção do fórum, e a gente sempre tem batido o papel da comunicação pública e o papel da EBC. E quando a gente vai falar que existe o Conselho, as pessoas, às vezes algumas pessoas não sabem nem que existe a EBC, outras pessoas não sabem nem que existe o Conselho. Então, como que nós também construímos uma estratégia de divulgação da nossa ação, que eu acho que ela é fundamental, porque quanto mais a gente conseguir fazer essa divulgação, mais a gente vai enriquecer a EBC, o seu papel, o papel do Conselho, e mais a gente vai ter instrumentos públicos na luta pela democratização da comunicação. Obrigada. Conselheiro João Jorge. Muito obrigado pela sua presença. Nelson. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Nelson Breve, presidente da EBC, os companheiros do Conselho e da mesa. Penso que é importante definirmos também que o Conselho Curador da EBC pode dar um exemplo muito importante para as empresas de comunicação desse país. Como há uma base legal, como uma base no direito brasileiro, da Constituição, do Estatuto da Igualdade Racial, o Conselho da EBC pode ser o primeiro organismo dentro de uma empresa de comunicação a praticar políticas de ação afirmativa para os afrodescendentes. Esse exemplo provavelmente vai se reverberar também na sua composição funcional, na sua composição entre diretores, coordenadores, dirigentes, e ao mesmo tempo dar mais agilidade nas políticas públicas pensadas pelo Conselho Curador. Não é preciso botar um negro ou uma negra, um índio ou dois índios, não. O que precisa é que essas políticas sejam de Estado. E sendo política de Estados, beneficie gênero, as mulheres, os negros, a população indígena, o Norte, o Nordeste. Tudo isso que nós temos falado nesses últimos anos que a EBC existe, mas que temos dificuldade de praticar. O Brasil passou um constrangimento recentemente muito forte no envio da delegação de escritores para Frankfurt. Esse constrangimento só foi possível porque foi fora do Brasil, na Alemanha, onde a discussão da questão racial é permanente. Gerou uma hecatombe mundial. Então, quando chegou uma delegação de 68 pessoas não negras, brancas, e um indígena e um negro, não há explicação possível. E nós damos essa explicação possível no Conselho do Curador da EBC, nos programas da EBC, da TV brasileira, e não é culpa da atual gestão, desculpe, ou de todos nós. Mas podemos dar esse passo adiante. O Conselho Curador precisa ter mais negros, mais mulheres negras, precisa ter indígena, precisa ter gente que fale grosso, fale duro com a própria EBC, gente que tem autonomia para dizer isso não está certo, isso pode ir mais adiante, e propor coisas interessantes. Eu tenho tentado fazer esse papel com o programa de diversidade religiosa, tenho tentado fazer esse papel com o programa Nova África, tenho tentado fazer esse papel quando ofereço uma agenda para a EBC no mês de agosto sobre a Revolta dos Búzios, agora para novembro, no mês da consciência negra, porque essa TV pública, essa rádio pública, essa empresa de comunicação pública, me parece que deve um dia pertencer aos 200 milhões de brasileiros. E entre os 200 milhões de brasileiros, pode ter um que não seja branco, ainda assim, essa pessoa precisa ter direito a ter a TV pública, a rádio pública, a agência de notícia pública. Bastaria que fosse uma pessoa nesse país que não fosse ariano, que não fosse descendente dos alemães, dos dinamarqueses, dos escandinavos, como nós pensamos e projetamos isso para fora. Ainda assim,
essa pessoa deveria ter direito à segurança, à saúde, à comunicação, à cultura. Então, os próximos representantes do Conselho não podem ser só escolhidos por representações funcionais, porque elas repetem essa máxima do Estado brasileiro. Eu via várias mudanças que houveram nos conselhos, mas ainda assim, raramente aparece um jornalista negro ou uma pessoa negra ser indicada. Quase sempre para em alguém que não é isto. E nós não precisamos mais dessa superrepresentação, subrepresentação. Então, assim, acho que o novo conselho, ele deve ter também como critério ter representação dos afrodescendentes, ter representação da população indígena, ter representação daqueles que não escrevem, que não